Eu fui o segundo presidente do Sindicato Pissarra. Tive o prazer, fui o segundo presidente. O primeiro presidente de 1998 até 2000 foi o senhor João Pinto da Mota. Então, do início da criação do sindicato, eu participei desde o começo, desde a criação. Nós tivemos em 97 a criação do município. Em 98 tivemos a ideia de criar o sindicato dos produtores. Na época o prefeito era o Milton da Fabisa, ele apoiou a ideia, criamos o sindicato, criamos a diretoria do sindicato e na mesma época, pelo fato do município ser novo, veio também a Depará, que fez parte desse início, dessa criação do sindicato. E de lá para cá, a gente veio acompanhando sempre, uma hora meio direto, outra hora indireto, mas eu sempre fiz parte da diretoria. A primeira festa, se não me engano, foi em 2002, 2003, por aí. E nós já fazíamos cavalgada. Nós não tínhamos um local exato de parar aquela cavalgada. Numa hora nós parávamos num lugar que alguém cedia aquele espaço, outra hora cedia outro lugar. E em 2001 eu criei a ideia de adquirir um terreno para que nós pudéssemos fazer a parada da cavalgada, porque a cavalgada em si já existia na cidade, nós já fazia, só que nós não tínhamos um ponto certo para parar. E eu fui acolhida, a minha ideia foi acolhida na época pelo senhor Jandir Antônio Malinsky, pelo Ari, Gilvan Passos, João Pinto, Rodolfo Pinto, que era o prefeito da época, e os demais companheiros, que talvez eu não vou dar conta de lembrar o nome de todos, mas ajudou na compra do terreno. Eu também tinha os meus parceiros, que seria, na época, tinha o Custódio, tinha o Hélio Montel, que é meu irmão, tinha o Carlos Azevedo, tinha o Denilson, tinha Luiz Carlos, tinha André, tinha várias pessoas que nós criamos o grupo. Charles, Wagner Machado, Gilvan Passos, entendeu? Tinha Isso aí faz parte da diretoria? Da diretoria e das parcerias que nós tínhamos. Então, com essas parcerias e com essa diretoria, nós conseguimos, através do Ari, um trator dentro do terreno que nós tínhamos adquirido. Nós limpamos, busquei junto a parceria junto ao Ítalo Todd, trouxemos o rodeio e através também de outras empresas que vieram expor, tratores, carros, tudo. Então foi a primeira festa que nós fizemos, na verdade, foi o maior sucesso que nós tivemos. Em público, em parceiros que vieram, expositores. Eu fui administrador, inventor e coisa dessa festa da primeira, até 2008. E eu fiquei muito feliz e estou muito feliz com essa nova diretoria, com esse pessoal que está lá, porque não deixou aquilo parar, acabar. Hoje eu tenho a dizer a você que 2024 foi a maior festa que Pissarra já teve durante toda a existência do sindicato. Foi o maior sucesso que teve. Por mais que eu fizesse alguns eventos, que foi bom, que foi, né? Mas 2024 eu quero parabenizar eles, a diretoria, que foi o maior sucesso que teve. Mas eu quero convidar você que está me ouvindo agora, que venha conhecer essa história. É uma história bonita, uma história limpa, uma história que nos deixa muito orgulho de participar desde o início até hoje. Então, do dia 27 a 30, né, de novembro, venha conhecer essa história que você está agora só nos vendo. Bacana, bacana. Show de bola. Salve de palmas aqui. Na minha ideia, o que o Raimundão explanou da história do sindicato é isso que nós precisamos. Se tiver 8 ou 10 parceiros ainda, que uns existem e uns já foram, já partiram do meio de nós, como o senhor Jandir Antônio Malinsky, o Rodolfo Pinto da Moto, como o senhor Custódio Ramos de Abadia, que foi um dos grandes parceiros do Raimundão. O Rodolfo Pinto da Moto era o Doxa, o prefeito, que era um grande parceiro, compadre, amigo da mesma família.
foi parceiro do Raimundo. Então, assim, essa história, isso é importante. Se a nossa história é contada daqui para frente, nós precisamos olhar o início do Sindicato de Produtores Rurais de Piçarra. Então, assim, e não ficar ninguém para trás, entendeu? É a ideia do sindicato, é ter uma integração entre início, meio e o fim. Perfeito. Futuro. E o futuro, é. A gente tem que lembrar do começo, né? Exatamente. Lá atrás, a primeira festa tá aqui, ó. E temos o reconhecimento. 2024 foi a maior festa. 2025 vai ser maior, melhor ainda. Com certeza, porque até pelo fato de que hoje os erros que eu cometi na minha administração, eles podem ser corrigidos. Já foram corrigidos alguns. A tecnologia que nós usamos hoje, que temos hoje, é diferente da que eu tinha. A minha forma de divulgar um evento que nós tínhamos, que ia fazer, seria um cartaz pregando nas paredes, nas portas. Hoje nós temos o celular, temos a televisão, temos vocês que estão aí com a mídia totalmente, né, preparada para isso. Eu sempre digo, quem me mostrou a importância do sindicato, principalmente para o pequeno produtor, foi o Raimundo. Sempre me convidava, Luiz, embora fazer aqui uma ferra da BC, uma prova de laço, e eu, menino novo, estava por lá, correndo de um lado para o outro, menino de mandado do Raimundo. Então, assim, eu disse para o Raimundo que eu sou discípulo dele e que um dia desse nós falamos para ele que os discípulos aumentaram, o discípulo do Raimundo. Está aqui hoje, representante do Raimundo hoje, o genro, que é o William, que também é da família Lunardi, que já foi prefeito da cidade de Piçarra, então tem uma história. O Júnior, que é representante da Itaipava, e tem uma história dentro do sindicato também. O Maciel, que está aqui presente, que é o tesoureiro do sindicato e é da família do senhor Custódio Ramos de Abadia. E o Thiago Maia, que filho do João. O João foi um dos fundadores da cidade de Piçarra também. E dando seguimento. Está junto com a família, eu falo junto, mas está atrelado, casado com as filhas dos Pagani também, que é a família Pagani. Importante do município, assim, é importante a gente dizer a história dessa turma que está na frente, que vem desde trás do início do sindicato e hoje reflete uma nova diretoria, mas que com base na história do sindicato. E o melhor que a gente vê é porque essa nova diretoria, ela são formadas por filhos da Piçarra, são gente daqui, são famílias daqui, que conhece a história, que conhece. Quando eu fui presidente do sindicato a primeira vez, em 2000, de lá para cá, esses garotos aqui tudo era menino, né? Hoje estão sentindo o prazer de representar, de participar, de dar continuidade a esse projeto. Então esse aqui é o bom de a gente se ver na Piçarra. E mais importante, que ninguém é remunerado por isso, né? Todos fazem isso com prazer. Porque se não fizer com prazer, não dá conta de fazer. Tem que ter prazer de fazer, senão a coisa não acontece. O leilão aconteceu, o primeiro leilão aconteceu, Maciel, foi justamente pela necessidade do sindicato arrecadar para poder dar continuidade. Porque o sindicato de todos os municípios não é diferente do nosso. Só que o nosso, devido à idade deles ser dos mais jovens, nós sempre andamos na frente um pouquinho, porque nós buscamos informação e buscamos parceiro que também tinha o mesmo objetivo nosso. Então, na época, eu busquei parceria com Ari, Jandir, nós temos que fazer um leilão, vamos fazer um leilão, buscamos e fizemos o leilão. Acho que, se não me falha a memória, foi o Lino que fez o primeiro leilão aqui na Piçarra, e foi um sucesso, que a gente não tinha curral, a gente fez dentro de um parque de vaquejada, improvisado, descia o gado do caminhão, e ia lá no tateçal que nós improvisamos, cobrimos com tenda, e aí nós fizemos, aquele gado saía dali, do redondel do leilão, voltava, subia no caminhão de novo, então, porque a gente não tinha. Então foi um sofrimento imenso, mas prazeroso, porque foi um sucesso, todo mundo gostou. E daí que surgiu essa ideia que vem dando
né? Sucesso até hoje é sucesso, todo mundo vai, todo mundo compra, todo mundo vende. E esse que é o mais importante. Eu quero aqui parabenizar vocês aqui mais uma vez, né, por essa ideia, uma ideia maravilhosa aí de dar continuidade a isso, entendeu? Porque a Pissarra, para quem não conhece, é um lugar de pecuária. Na Pissarra tem leite, tem cria, recria e engorda. Então, é poucos municípios que têm essa aptidão Completa, né? completa, né? Que às vezes tem uns municípios que cria só vaca, outros só engorda, os produtores preferem engordar, outros é só leite. E aí nós temos esse prazer de ter toda essa fonte aí de renda, né? Do agro completo aqui. E por mais que a gente não queira, até as empresas que vêm, que traz um trator, ele chega e ele vende. Né? Se ele trouxer um carro, ele chega aqui, ele vende. Aí faz um leilão de bezerro e traz um reprodutor. Chega aqui, ele vende o reprodutor. Não é um leilão de reprodutor, mas ele chega e ele vende. Né? Eu presenciei isso mesmo. Então nós somos muito assim, privilegiados com isso, sabe? Porque nós temos uma aptidão para tudo, para tudo. Agora há pouco eu dei o testemunho que eu fui discípulo do Raimundo, ele que me deu a direção da importância do sindicato. Por que eu cheguei a gostar, a pegar mesmo assim, e às vezes o sindicato com as portas fechadas, a gente se preocupa, a gente vê a importância, a gente deu fé que ele ajuda o pequeno produtor. E uma época que o Raimundo me chamou para ajudar ele lá, que não é fácil bolar tudo aquilo, como eu disse, é um trabalho voluntário. Eu levei 6 bezerros para suíço, na época, no início do leite. Aí o Raimundo, quando é que o senhor vai me cobrar aqui para me vender esses bezerros assim? Ele falou, não, Luiz, tu tá me ajudando aí, pode ir. Se tu vender, tu deixa uma comissão aí. Eu não vendi nenhum lá, na época. Eu cobrava bezerro de mama, 19 arroba de boi. E aí, eu não vendi, mas eu mostrei. Quando foi uma semana depois da feira, da primeira feira agropecuária que o Raimundão fez, Raimundo e toda a sua equipe, foi chegando produtor, naquela vontade de produzir leite, viu que o gado tinha uma qualidade. E dentro de um ano eu vendi 20 bezerros, uma carrada de boi, 19 arroba. Eu desmamava o bezerro, já entregava. E aquilo minha mente abriu, assim, falar o pequeno produtor, o sindicato ajuda o pequeno produtor. Eu antecipei 2 anos na frente e o sindicato me proporcionou isso. Outro testemunho que eu tenho do sindicato, na época eu trabalhava na fazenda, até do João Lagoano, e ele comprou uma mula por R$500. R$500 na época. E Raimundão trouxe uns cursos do Senar, serviço de aprendizagem rural, curso de doma racional. E eu trabalhei naquela mula, eu já era domador assim, mas daquela forma tradicional. Eu trabalhei naquela mula, levei ela para o leilão. Na época, eu vendi ela lá por R$8.000. Olha a diferença, o pulo que o sindicato proporcionou, trabalhar a qualidade, a produção do campo. Aí, então, assim, é uma vitrine. Lá eu comecei a perceber que o sindicato é uma vitrine, é um encontro. Que cada um de nós visita uma igreja. Nós se aparta quando nós vamos na igreja. Mas na hora que é o sindicato, lá reúne todos. Então, assim, quando fala leilão, às vezes a gente fica... Alguns pensam, é uma competitividade. Mas não, lá no leilão é um encontro de amigos, produtor rural muito difícil, vem visitar um outro. Então, assim, o sindicato proporciona esse bate-papo, essa harmonia. Então, é integração, sindicato, bons negócios. Sindicato é a integração do meio rural à cidade. E ter uma boa parceria, uma boa relação entre poder público, entre produtor e a área comercial. Então, assim, aí ali reúne todos e segue em frente. Então, assim, isso tudo eu aprendi com o Raimundo. E não posso... Às vezes alguém fala assim, mas tu... Não, o Raimundão, no quesito de sindicato, ele, o saudoso Jandir também, que foi uma pessoa para mim, às vezes eu fico ali, Ari Lange e uns demais, Custódio de Abadia. Então, assim, eu vivi, não tive pai, mas eu vivi no meio dessas pessoas. Deus me proporcionou pessoas que me deram direção, assim. Por isso, eu tenho orgulho de ser um menino que foi criado ali, na Pissarra, e ser presidente da classe que produz, da classe que sustenta o país. Às vezes,
onde o nego vê dificuldade no sindicato, eu vejo o sindicato só oportunidade. Então, assim, é desse testemunho que eu queria contar diante do Raimundo, e os meninos também, sei que vai falar, precisa dar o testemunho deles, porque tá ali. Então, assim, a gente faz aquilo ali de graça, pelo município, os nossos filhos. Nossos filhos, eu falo para eles sempre que o nosso filho vai ter mais facilidade, que nós vivemos cada um para um lado. Os nossos filhos não, o filho do Júnior, do William, do Marcel, do Tilica, os netos do Raimundão é criado ali dentro do sindicato. Aí cria aquela harmonia, eles vão ver assim, nosso pai era unido aqui dentro. Então, assim, é gratificante a história lá na frente, o futuro, avante. Então era isso que o testemunho que eu queria dar sobre o sindicato, como presidente hoje. De ser um menino que foi criado ali na pissarra e ser presidente da classe que produz, a classe que sustenta o país. Às vezes, onde o nego vê dificuldade no sindicato, eu vejo o sindicato só oportunidade. Então, assim, é desse testemunho que eu queria contar diante do Raimundo, e os meninos também, sei que vai falar, precisa dar o testemunho deles, porque tá ali. Então, assim, a gente faz aquilo ali de graça, pelo município, os nossos filhos. Nossos filhos, eu falo para eles sempre que o nosso filho vai ter mais facilidade, que nós vivemos cada um para um lado. Os nossos filhos não, o filho do Júnior, do William, do Marcel, do Tilica, os netos do Raimundão é criado ali dentro do sindicato. Aí cria aquela harmonia, eles vão ver assim, nosso pai era unido aqui dentro. Então, assim, é gratificante a história lá na frente, o futuro, avante. Então era isso que o testemunho que eu queria dar sobre o sindicato, como presidente hoje.